o milagre que mudou a vida de Roberta. Roberta tinha apenas 27 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Wolff-Rashford, uma doença genética rara que afeta o desenvolvimento físico e intelectual. Os médicos disseram que sua filha, Sofia, nascida há poucos meses, teria graves atrasos motores, dificuldades de aprendizagem e, possivelmente, não viveria além da adolescência. As palavras do neurologista ecoavam em sua mente como uma sentença: prepare-se para uma vida de cuidados especiais. Não há cura. O desespero tomou conta de Roberta. Ela já havia perdido o marido em um acidente de carro 2 anos antes, e agora, sozinha, com uma filha doente e sem perspectivas, sentiu que o mundo desabava. As noites eram de choro, as manhãs, de angústia. Até que um dia, exausta, ela se sentou no chão do quarto de Sofia e, pela primeira vez, clamou a Deus não com raiva, mas com um pedido sincero: se o Senhor existe, me mostre um caminho. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora simples e de fala mansa, bateu à sua porta. Roberta, eu sei que você está passando por um momento difícil. Que tal vir comigo amanhã à igreja? Lá a gente ora, e Deus ouve. Roberta hesitou. Nunca havia frequentado uma igreja, mas algo dentro dela a impulsionou a aceitar. No domingo seguinte, Dona Maria levou Roberta à Congregação Cristã no Brasil, uma igreja modesta, sem luxos, onde os irmãos e irmãs se vestiam com simplicidade e respeito. Ao entrar, Roberta se surpreendeu com a tranquilidade do lugar. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos de louvor. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, vamos orar pelos que estão passando por provações, disse ele, e Roberta sentiu um nó na garganta. Quando os irmãos se ajoelharam, ela fez o mesmo, mesmo sem saber como orar. Mas ali, entre aquelas pessoas que não a conheciam, sentiu uma paz que não experimentava há meses. Após o culto, Dona Maria a apresentou a algumas irmãs. Esta é a Roberta, ela está precisando de nossas orações, disse, e todas a abraçaram com carinho. Uma delas, a irmã Clara, aproximou-se e sussurrou: Deus não desampara os seus. Continue vindo, você vai ver a mão dele na sua vida. Roberta começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. A cada culto, ouvia os testemunhos de irmãos que haviam sido curados, libertos ou socorridos por Deus. Um dia, um irmão deu seu testemunho de pé, contando como fora curado de uma doença terminal após os irmãos orarem por ele. Deus é fiel, repetia, e Roberta sentia uma chama de esperança acender em seu coração. Certo dia, após a Santa Ceia, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração especial para os enfermos. Roberta, com Sofia no colo, aproximou-se tímida. O ancião impôs as mãos sobre a menina e orou com fé: Senhor, tu és o Deus que sara. Tocamos em ti, pedindo a cura desta criança, em nome de Jesus. Os irmãos ao redor repetiam amém, e Roberta sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Sofia, que antes mal conseguia segurar a cabeça, passou a mover os bracinhos com mais força. Os espasmos que a faziam sofrer diminuíram. Roberta levou a filha ao médico, que, surpreso, pediu novos exames. Os resultados foram incompreensíveis, as anomalias cerebrais que antes eram evidentes agora mostravam uma melhora inexplicável. Isso não é comum, disse o neurologista, coçando a cabeça. Continue o que estiver fazendo. Roberta sabia muito bem o que estava acontecendo. Voltou à igreja com o coração transbordando de gratidão. Na próxima reunião, ela se levantou para dar seu testemunho. Com voz trêmula, mas firme, contou como Deus havia tocado na vida de Sofia. Eu não tinha esperança, mas aqui, entre esses irmãos, aprendi que Deus é real. Minha filha está sendo curada. Os irmãos choravam, glorificando a Deus. O tempo passou, e Sofia, que deveria ter um desenvolvimento severamente comprometido, começou a engatinhar, depois a andar. Aos 5 anos, já falava frases completas e frequentava a escola regular. Os médicos a chamavam de um caso raro, mas Roberta sabia, era um milagre. Um dia, após o batismo nas águas, onde Roberta se entregou completamente a Deus, ela refletiu sobre tudo o que havia vivido. A dor da perda, o medo do futuro, a solidão, tudo havia sido transformado pela fé. Aprendeu que, na Congregação Cristã no Brasil,
Não havia espaço para ostentação, apenas para uma fé sincera e humilde. Os irmãos não prometeram riquezas ou facilidades, mas lhe ensinaram a confiar em Deus acima de tudo. Hoje, Roberta serve na igreja, ajudando outras mães que passam por provações. Sempre que pode, repete as palavras que ouviu daquele irmão anos atrás: Deus não desampara os seus. Basta crer. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que vive pela fé, Roberta descobriu que os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem quando o coração se abre para Deus, e a igreja se une em oração. Porque, no final, a maior lição não é a cura em si, mas a certeza de que, mesmo nas maiores lutas, nunca estamos sozinhos. Roberta nunca esqueceu o dia em que sua filha, Sofia, recebeu o diagnóstico que abalou sua vida. Aos 8 anos, a menina foi descoberta com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. As palavras dos especialistas soavam como uma sentença: prepare-se para o pior. Mas Roberta, que já havia aprendido a confiar em Deus nas pequenas e grandes batalhas, não se dobrou ao desespero. Naquela mesma noite, ela foi à igreja com Sofia no colo, os olhos cheios de lágrimas, mas o coração cheio de fé. Os irmãos a receberam com abraços apertados e orações que pareciam tocar o céu. O pastor, um homem de poucas palavras mas de grande unção, impôs as mãos sobre a cabeça da menina e orou com uma autoridade que só vem de quem conhece o poder de Deus. Senhor, o Senhor é o mesmo que sarou os leprosos, que abriu os olhos dos cegos. Toque nesta criança, porque nada é impossível para ti. Os dias seguintes foram de luta. Sofia passou por exames dolorosos e noites de febre alta, mas Roberta não deixou a fé esmorecer. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela e um grupo de irmãs se reuniam na igreja para clamar por milagre. Não eram orações bonitas ou ensaiadas, eram gritos de um coração que se recusava a aceitar a derrota. Deus, o Senhor é Pai. Não deixe minha filha, ela chorava, enquanto as irmãs a seguravam pelos ombros, intercedendo junto com ela. Até que, numa tarde comum, algo extraordinário aconteceu. Sofia, que há semanas mal conseguia se levantar da cama, pediu para ir ao culto. Roberta a levou no colo, sem esperar nada além de um momento de paz. Mas quando o pastor chamou as crianças para oração, a menina, com voz fraca mas firme, disse: Mãe, eu quero ir lá na frente. Roberta, trêmula, a levou até o altar. E então, diante de todos, Sofia começou a andar sozinha. Primeiro foram passos curtos, depois mais firmes, até que ela correu pelos braços da mãe, rindo como se nunca tivesse estado doente. Os médicos ficaram estarrecidos. Exames repetidos não mostravam mais vestígios da doença. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Roberta sabia a verdade: era o dedo de Deus. Não um milagre barulhento, cheio de holofotes, mas uma obra silenciosa e poderosa, feita no altar de uma igreja simples, onde pessoas comuns acreditam no sobrenatural. Hoje, Sofia tem 15 anos, corre, estuda e sonha com o futuro. E toda vez que alguém pergunta como ela foi curada, Roberta sorri e responde: foi Deus. E foi a igreja que não deixou minha fé morrer. Porque na congregação cristã no Brasil, ela aprendeu que milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da alma. É a certeza de que, quando tudo parece perdido, há um Deus que ouve, uma igreja que ora e uma fé que move montanhas. E assim, entre os bancos de madeira, os hinos cantados com o coração e as mãos unidas em oração, Roberta e Sofia continuam sua jornada, não como vítimas de uma doença, mas como testemunhas de que Deus ainda faz o impossível. Porque, afinal, os maiores milagres não são aqueles que o mundo vê, mas os que nascem quando um povo se ajoelha e crê. A vida de Sofia não ficou parada depois da cura. Cada passo que ela dava era como um hino de gratidão, e Roberta, que antes chorava escondida no banheiro do hospital, agora chorava de alegria nos cultos, abraçada aos irmãos da igreja que nunca a abandonaram. Mas Deus não tinha terminado de escrever essa história. Um dia, durante um culto de jovens na Universal, Sofia sentiu algo diferente. Não era dor, não era medo, era uma voz suave no coração, como se Deus sussurrasse: agora é a sua vez de ajudar outros a crer. Ela tinha apenas 15 anos, mas a fé que viu em sua mãe e a força que recebeu na igreja a faziam sentir que podia fazer mais. Começou a visitar o hospital infantil onde passou tantos meses, levando não só palavras de esperança, mas também o testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres.
As mães que a haviam passar pelos corredores, agora saudável e sorridente, perguntavam: como sua filha está tão bem? E Roberta, sempre ao lado, respondia com os olhos brilhando: porque Deus é fiel. E a igreja é o lugar onde ele mostra seu poder. Mas nem tudo era fácil. Havia dias em que Sofia via crianças na mesma situação que ela esteve, e o coração doía. Uma vez, conheceu Lucas, um menino de 9 anos com a mesma doença rara que quase a levou. Os médicos davam poucas esperanças, e os pais, exaustos, mal conseguiam olhar nos olhos uns dos outros. Sofia se ajoelhou ao lado da cama dele, pegou sua mãozinha frágil e disse: Lucas, eu também estive assim. Mas Deus me curou. E Ele vai curar você também. O menino, fraco, só conseguiu sorrir. Mas naquele momento, algo mudou. Roberta e Sofia começaram a levar a família do Lucas para os cultos. A mãe, desconfiada no início, chorou quando viu pessoas que nem conhecia orando por seu filho com uma fé que ela não tinha mais. Os obreiros da Universal os abraçaram, os pastores oraram com unção, e a igreja toda se uniu em jejum por aquele milagre. Semanas depois, nos exames de rotina, os médicos não acreditaram no que viam, os níveis do Lucas estavam normalizando. Não havia explicação médica. Só havia um Deus que ouve o clamor de um povo que não desiste. Hoje, Lucas está em remissão. E Sofia, que já foi a menina que não podia nem andar, agora ajuda a carregar outras crianças nos braços literalmente para levá-las aos cultos de cura. Ela diz: se Deus fez por mim, Ele faz por qualquer um. Só precisa de alguém que creia. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um rio de bênçãos. Roberta, que quase perdeu a fé, hoje é uma das mulheres mais ativas na igreja, liderando grupos de oração para mães que passam pelo mesmo desespero. Sofia, que os médicos disseram que não viveria, agora vive com propósito. E a Universal, que muitos criticam sem conhecer, continua sendo o lugar onde Deus escolhe revelar seu amor de maneiras que a ciência não explica. Porque milagre não é só a cura que vem de repente. Milagre é a mãe que não desiste, a igreja que não solta a mão, o Deus que transforma cinzas em beleza. E essa história não acabou. Ela continua todos os dias, em cada vida que é tocada, em cada oração respondida, em cada amém em que sobe aos céus dos lábios daqueles que, como Sofia e Roberta, descobrem que a fé não é só para os fortes, é para os que, mesmo fracos, se apoiam em um que é mais forte que qualquer doença, qualquer medo, qualquer impossibilidade. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, elas seguem adiante, sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Porque quando a gente entrega o impossível nas mãos dele, o impossível vira testemunho. E o testemunho vira esperança para quem ainda está esperando pelo seu milagre. O tempo passou, e o que antes era um sonho distante se tornou uma realidade que Sofia e Roberta viviam com os pés no chão, mas o coração no céu. A pequena Sofia, que um dia mal conseguia segurar uma colher, agora corria pelo pátio da Universal, os cachos castanhos voando ao vento enquanto brincava de pega-pega com as outras crianças. As pernas que os médicos disseram que nunca andariam firmes agora a levavam de um lado para outro, cheias de energia, como se quisessem compensar cada passo que não pôde dar antes. Roberta, por sua vez, já não era mais aquela mãe de olhos inchados de tanto chorar. Agora, ela era a mulher que chegava cedo na igreja para ajudar a organizar as cadeiras, que abraçava os novos visitantes com um sorriso e dizia: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Ela tinha aprendido que o milagre não era só a cura da filha, mas a transformação dela mesma. Antes, vivia amargurada, questionando por que o sofrimento tinha batido à sua porta. Hoje, entendia que aquela dor tinha sido o caminho para encontrar uma fé que nenhum diagnóstico poderia abalar. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Sofia ao altar. A menina, com seus 8 anos e um vestido florido, subiu os degraus com confiança, enquanto a igreja inteira aplaudia. Esta aqui é um milagre andante, disse o pastor, colocando a mão em sua cabeça. Mas não é só dela não. É de uma mãe que não desistiu, de uma igreja que creu junto, de um Deus que não desiste de ninguém. Roberta, sentada na primeira fileira, enxugava as lágrimas com um lenço que sempre levava na bolsa, o mesmo que um dia serviu para esconder o choro de desespero. Naquela noite, enquanto Sofia dormia abraçada ao seu ursinho de pelúcia, aquele que Roberta comprará no dia em que recebeu o primeiro anão dos médicos, a mãe se ajoelhou ao lado da cama e sussurrou: obrigada, Senhor. Não só pela cura,
mas por me mostrar que o Senhor estava comigo até quando eu não enxergava. Ela se lembrou das noites em claro, das orações feitas entre soluços, das vezes que quase desistiu. Mas também se lembrou das mãos que a seguraram, das irmãs da igreja que levavam comida, do pastor que orava com ela no hospital, daqueles que, sem nem conhecê-la direito, disseram: "Nós vamos crer por você." Porque esse é o poder da Universal, não é só um lugar onde se vai buscar milagres, é um lugar onde se aprende a viver eles. Onde o impossível vira história para contar, e a dor de ontem se transforma na força de hoje. Sofia cresceu, e com ela, cresceu também a fé de muita gente que ouviu seu testemunho. Alguns, que antes duvidavam, agora chegavam à igreja com fotos de filhos doentes, pedindo oração. Outros, que já estavam desistindo, voltavam a acreditar ao ver aquela menina saltitando pelos corredores, viva, saudável, cheia de sonhos. E assim, a história de Sofia e Roberta se multiplicava. Em cada cidade, em cada templo da Universal, havia uma mãe, um pai, um filho que, como elas, tinham recebido uma segunda chance. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele ouve o clamor de quem o busca de verdade. E a igreja? A igreja é o lugar onde esse clamor se torna uma só voz, um só coração batendo por milagres. Hoje, Sofia sonha em ser médica. Para curar outras crianças como eu, diz ela, com uma sabedoria que não condiz com sua idade. Roberta sorri ao ouvir isso, porque sabe que a filha já entendeu algo que muitos adultos demoram anos para aprender, que os milagres não são só para nós, mas para que, através deles, outros também possam crer. E assim, entre uma brincadeira e outra, entre uma oração e um abraço apertado, ela segue em frente. Não porque a vida agora é perfeita, afinal, desafios sempre virão, mas porque aprenderam que, com Deus, até as batalhas mais difíceis se tornam histórias de vitória. E que a maior bênção não é só receber o milagre, mas se tornar parte dele para alguém mais. Porque no final das contas, a Universal não é só um endereço. É um lugar onde Deus escreve histórias. E a de Sofia e Roberta é só mais uma entre milhões que provam: quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele não só muda o nosso destino, como nos ensina a viver de um jeito que a gente nem imaginava que fosse possível. Com gratidão no coração e os olhos cheios de esperança pelo que ainda está por vir. No domingo seguinte, o templo estava lotado como sempre, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Sofia e Roberta chegaram cedo, como de costume, mas agora não era só pela ansiedade de receber uma palavra, era pela alegria de compartilhar o que Deus já havia feito. Enquanto caminham pela entrada, Sofia aperta a mão da amiga e sussurra: "Olha só quanta gente precisando de um milagre igual ao nosso." Elas se sentam nos bancos da frente, bem perto do altar, onde tudo começou. O pastor sobe ao púlpito e, antes mesmo de anunciar o tema da mensagem, seus olhos se fixam nelas por um instante. Um sorriso discreto se forma em seu rosto, como se ele já soubesse o que aquelas duas mulheres iam testemunhar. E então, como se Deus mesmo tivesse preparado o momento, ele diz: "Hoje vamos falar sobre a fidelidade de Deus nas coisas impossíveis." E eu sei que tem gente aqui que veio para contar como ele transformou o não tem jeito em um já está feito, um ponto. Roberta sente o coração acelerar. Sofia, ao seu lado, respira fundo e fecha os olhos por um segundo, como se estivesse revivendo cada detalhe daquela noite em que, de joelhos no chão do quarto, ela ouviu a voz de Deus lhe dizer: "Confie em mim." Quando abre os olhos, é como se tudo ao redor ficasse mais claro. Ela vira para Roberta e diz, firme: "Vamos lá. É hoje." Elas se levantam e caminham até o microfone. O templo fica em silêncio, como se todos soubessem que algo sobrenatural estava prestes a ser revelado. Sofia começa a falar, a voz um pouco trêmula no início, mas logo ganha força. "Eu vim aqui há alguns meses arrasada, sem esperança. Meu filho estava doente, os médicos não davam mais solução, e eu só conseguia chorar. Mas aqui, nesse mesmo lugar, uma irmã me abraçou e disse: Deus não desistiu de você." E foi verdade. Roberta pega a mão dela e continua: "Eu também cheguei quebrada. Minha família estava se despedaçando, meu casamento era só briga, e eu achava que não tinha mais saída. Mas uma noite, na célula, a gente orou juntas, e algo mudou dentro de mim. Não foi de um dia para o outro, não. Foi passo a passo, como se Deus fosse consertando cada pedaço que estava errado. Hoje, meu marido e eu estamos na igreja juntos, e meu filho, bem, meu filho está aqui também.
É então que Sofia faz um sinal para alguém nos fundos do templo. Um menino de uns 10 anos, de camisa social e um sorriso tímido, começa a caminhar em direção ao altar. Ele sobe os degraus devagar, como se ainda não acreditasse que estava ali. Quando chega perto da mãe, ela o puxa para um abraço tão apertado que parece não querer mais soltar. Esse é o meu Lucas, ela diz, com lágrimas escorrendo. Os médicos disseram que ele não ia andar direito de novo. Mas Deus disse que ia. E olha ele aqui. O templo explode em aplausos e glórias a Deus. Algumas pessoas se levantam, outras choram, e muitas estendem as mãos para o céu, como se quisessem tocar a mesma fé que mudou aquelas vidas. O pastor se aproxima e coloca as mãos sobre a cabeça do menino, orando em voz alta: Senhor, nós te agradecemos por este milagre. Porque o que o homem diz que é impossível, para ti, é só mais uma oportunidade de mostrar o teu poder. Quando a oração termina, Lucas olha para a mãe e pergunta, com aquela inocência de criança: Mãe, a gente pode voltar amanhã? Sofia ri entre lágrimas e responde: Filho, a gente não vai sair mais daqui. Porque este lugar é a nossa casa. E é assim que mais uma história de vitória se soma às muitas que já foram escritas naquele altar. Porque na Universal, não é só sobre receber a bênção, é sobre aprender a viver nela. É sobre entender que o milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. E que, quando a gente menos espera, Ele usa até as nossas dores para transformar a vida de alguém que ainda está perdendo a esperança. No final do culto, enquanto as pessoas se cumprimentam e compartilham suas próprias lutas e vitórias, Sofia e Roberta são cercadas por várias mulheres que querem saber: como vocês conseguiram? Elas sorriem e respondem sempre a mesma coisa: a gente só confiou. Veio para a igreja, entregou para Deus e não desistiu. O resto, ele fez. E assim, enquanto o sol se põe do lado de fora do templo, mais uma semente de fé plantada. Porque histórias como a delas não são só para serem contadas, são para serem vividas. E quem sabe, na próxima semana, no próximo culto, no próximo abraço dado no corredor da igreja, mais alguém vai descobrir que, não importa quão grande seja a batalha, com Deus, a vitória já está garantida. Basta acreditar. O milagre que veio no silêncio. Naquela mesma noite, enquanto Sofia e Roberta voltavam para casa, uma mulher chamada Clara, que as ouvirá no culto, ficou parada no banco da igreja, com as mãos trêmulas sobre o ventre. Ela carregava um diagnóstico cruel, uma doença que os médicos disseram não ter cura. Mas aquelas palavras, o resto, ele fez, a ecoavam em seu coração como uma promessa. Uma semana depois, Clara voltou ao culto. Desta vez, não chorava. Seu rosto, antes marcado pela dor, agora brilhava com uma paz inexplicável. Os exames, inexplicavelmente, não mostravam mais vestígios da doença. Os médicos chamaram de a remissão espontânea. Ela chamou de milagre. No abraço apertado que deu em Sofia e Roberta, não precisou dizer nada. Elas sabiam. Deus não muda as circunstâncias só para nos impressionar, mas para nos lembrar que, mesmo no vazio, Ele está tecendo algo novo. A lição que ficou. A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada será em vão. Sofia aprendeu que a esperança não morre quando a gente para de lutar sozinha, ela renasce quando a gente deixa Deus lutar por nós. Roberta descobriu que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas mapas das batalhas que Deus já venceu em nosso lugar. E assim, naquela igreja simples, entre risos, lágrimas e abraços, uma verdade se firmou: os maiores milagres não são os que mudam nossa história, mas os que mudam nosso coração. Porque quando a gente solta o controle e confia, descobre que a vitória não está em nunca cair, mas em saber que há alguém que nos segura sempre. Não foi a cura que salvou Clara. Não foi o emprego que salvou Roberta. Não foi o perdão que salvou Sofia. Foi a mão que a segurou no escuro e sussurrou: confia. Eu já ganhei esta batalha por você.